Bom, a gente vai falar sobre o tema 6, que seria a influência da tecnologia na administração moderna. Então, para isso, a gente vai começar falando desde os primórdios do surgimento da humanidade, tipo, quando os seres humanos passaram a pensar e a ter um certo patrimônio, certos bens para administrar, e como que isso veio evoluindo com o passar do tempo, até a gente chegar no nosso enfoque, que seria a tecnologia na gestão de produção moderna, enfim. Pode passar para o próximo slide. Certo, nessa linha do tempo, a gente vai começar com a pré-história, né? Tipo, a partir do momento que o ser humano tinha um machado de ferro na idade do bronze, ele tinha que saber cuidar daquilo. E isso eu acho que foi o pontapé inicial para a gente ter noção de patrimônio, de cuidado com os nossos bens. Mais à frente, já na Idade Antiga e na Idade Medieval, com o desenvolvimento dos artesãos, tipo, produções de tecido, roupas, assim, artigos simples. A gente já tinha outra noção. Só que ela não possibilitava existir um acúmulo de capital. Era uma coisa muito... como é que eu posso dizer? Enfim, esqueci a palavra. Era algo muito simples. Eu não tinha uma produção em massa. Era fazer ali para vender aqui. Eu não tinha um grande público. O que só vai surgir com a invenção da máquina a vapor, no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. Nesse processo, junto com a urbanização acelerada, principalmente na Europa, no primeiro cenário, eu vou começar a ter um público maior de consumidores e vou necessitar ter mais funcionários. Se eu tenho mais funcionários, eu vou começar a ter os conceitos de fábrica para eu poder produzir em larga escala. Em seguida, eu vou ter a padronização dos componentes, as ideias de Taylor da produtividade, linha de montagem de Ford, o que é importante frisar, que não é algo tão antigo assim, vem de quê? 40 anos atrás, que ela ainda era utilizada, né, nos anos 80, que se viu de base na segunda Revolução Industrial. A engenharia industrial, a produção customizada, enfim, é uma linha do tempo que nos leva até hoje na quarta Revolução Industrial, que vai ter uma ruptura com os processos mais fábricos conhecidos e a gente vai entrar nessa indústria 4.0, tipo, englobando as tecnologias, biotecnologia, nanotecnologia, um sistema cyberfísicos, enfim, é um outro universo que vai revolucionar todas as formas já observadas de administrar e de gerir as organizações. Próximo slide. Certo. Nesse segundo slide, a gente vai falar sobre as teorias dos sistemas de produção no pós-evolução industrial, primeira evolução industrial, no caso, que otimizaram a produção. E, assim, é importante a gente entender, antes de entrar nesse contexto de automação das atividades, desse início dessa mecanização quase que completa do sistema de operação. Começando pelo Fordismo, que assim, denominado em homenagem ao seu criador, que é Henry Ford, que estabeleceu a primeira linha de montagem, a primeira produção semi-automatizada, que foi de automóveis por volta dos anos de 1915, 1914. E esse modelo de gestão, como eu já falei, ele vai servir tipo de base para a segunda revolução industrial e vai ter até por volta da década de 80. Enfim, esse sistema se constituía por linhas de produção em massa só um instante, semi-automáticas, possibilitadas, tipo, eu tinha uma linha e tinha os trabalhadores. Cada trabalhador era responsável por aquela função. Vamos supor, o trabalhador X colocava parafuso, então ele ia colocar parafuso em todos os carros que iam passando e eu ia seguindo essa linha. Então, assim, ela tinha uma certa... eu acho que seria o primeiro processo de racionalização do processo produtivo, procurando uma fabricação de baixo custo, o que tornaria os preços mais acessíveis. Em seguida, a gente vai falar sobre o Taylorismo,
que ele já é baseado nessas técnicas de massa aproveitamento de tempo, e ele vai estudar, tipo, ele vai fazer estudos de relação entre tempo, comportamento entre homem e máquina para poder se programar e realizar essas atividades. Então, assim, ele foi desenvolvido ainda no século XIX e ele vai, como já falei, ele vai enfatizar essa eficiência operacional. Ele vai tentar extrair o máximo de rendimento de cada funcionário. Já o toyotismo, ele vai surgir para recuperar a região da Ásia, né, no pós-guerra e tal. Ele vai visualizar a flexibilização nas fabricações de mercadoria. Ele vai substituir o Fordismo enquanto modelo industrial. Enfim, pronto. Bom, meu nome é Ana Rosa e eu vou aplicar um pouco a questão do contexto atual da influência da tecnologia na informação, certo? O que que acontece? É o seguinte, a administração, com o advento da informática e da revolução industrial, ela passou a ser modificada e auxiliada pela inteligência artificial. O que é inteligência artificial? A inteligência artificial, ela compreende um processo mecanizado que busca a coleta em grande espaço de dados a fim de auxiliar no gerenciamento das organizações. Bom, muitas empresas, elas podem desenvolver softwares pré-programados para prestar atendimento aos seus clientes de forma virtual e de acesso rápido. Então, nós temos uma velocidade e diversidade na produção, além de sistemas de tecnologia e de informação. Bom, nesse campo de sistema e tecnologia informacional, a gente pode falar um pouco sobre a questão da cibernética. Bom, o que a gente compreende por cibernética? A cibernética, ela é uma ciência interdisciplinar que ela auxilia principalmente as outras ciências, ao fornecer sistemas operacionais e de processamento. Bom, o principal estudo da cibernética são sistemas, posto que ele envolve uma conexão de aspectos como retroação e homeostase. O que acontece? A tecnologia de informação, basicamente, ela é uma convergência dos meios comunicativos aos avanços tecnológicos. É por meio da tecnologia de informação que nós podemos fornecer bancos de dados, redes desintegradas e redes integradas e também interligadas e integradas de conexões de relacionamento na questão da informática no processo gerencial, ou seja, trabalha a relação de pessoas. Então, a partir desse viés, ocorre o planejamento, o controle e segurança nas tomadas de decisões. Então, o desenvolvimento de... Travou. Dá para ver o meu rosto? Dá, só que a sua voz travou. O que que travou? A voz já voltou, tá tudo ok. Certo. Então, continuando a questão de desenvolvimento de programações para promover a conexão digital, é importante principalmente nos conceitos que eu irei abordar agora, como o e-commerce e o e-business. Qual é a diferença? O e-commerce ele também é conhecido como mercado eletrônico e ele tem ganhado bastante visibilidade no mercado financeiro. Por quê? Uma vez que as organizações elas buscam fomentar a competitividade, buscando o avanço da qualidade dos seus produtos, além da diversidade de ofertas oferecidas, além da fácil inserção e integração de novos clientes no mercado. Quais são os benefícios tragos para os usuários? No caso, os clientes eles estão preferindo essa plataforma pelo fato de obter facilidade, agilidade de compra, além da comodidade oferecida pelo meio da internet. Pronto? Opa, só um instante. Só um instante, tá? Certo, tudo bem. Pronto. Então, nesse slide a gente vai falar sobre a importância da tecnologia da informação na administração moderna. Mas, para entender, primeiramente, eu vou explicar o que seria a TI, né? A tecnologia da informação. Não seria nada mais do que todas as soluções tecnológicas que a gente usa para produzir,
acessar, transmitir e gerenciar dados que sejam úteis para as organizações. Então, nesse aspecto, a gente vai entrar sobre as utilidades do TI em vários setores. Por exemplo, na administração financeira, eu vou usar o TI para gerir imobilizado, os bancos e fluxos de caixa para eu ter controle do dinheiro que está entrando, do dinheiro que está saindo. A contabilidade também vai entrar nisso, porque eu vou precisar de todo um sistema, um software e tal, para eu poder utilizar, para eu poder gerir a minha empresa. Na parte de logística, a gestão de venda, de faturamento, estoque, hoje em dia é tudo automatizado. Se a gente está numa loja de departamento e eu vou passar um produto, na mesma hora ela já vai informar que tipo, se é o último que já acabou, entendeu? E a TI ela vai ser responsável por tudo isso. Porque imagina como seria se tudo que saísse da loja tivesse que anotar com um papelzinho para mostrar que saiu, para mostrar que não tem mais. Não tem, hoje não faz sentido. Os relatórios de análise, que eu gestão de orçamento, exportação de dados, só um instante. Só um minuto, tá aqui, travou aqui. Sim, eu vou exportar e importar dados, garantindo toda a segurança. Não está aqui, mas também vai entrar nesse sistema a questão do RH. O processamento de salário, eu vou precisar da tecnologia da informação para poder fazer todos esses processos, para cadastrar os funcionários, fazer alteração de informações. São processos que, geralmente, não faz sentido serem manuais. E toda a administração, todos os seus setores, ela vai precisar dessa tecnologia para aplicar tais processos. Enfim, pode passar. Bom, antes de falar da questão das teorias que fundamentam a pesquisa, o que ocorre? É importante a gente salientar os benefícios trazidos pela informática no setor administrativo. No caso, o que acontece? A tecnologia de informação, ela promove a automação, o desenvolvimento de sistemas, além da integração de negócios. Bom, o que é importante? É necessário saber também que o e-business e o e-commerce, eles são fundamentais no mundo eletrônico. O e-business, no caso, ele compreende todos os negócios realizados no meio eletrônico. Como assim? A integração de processamentos de negócios, podem ser acionistas, podem ser empresariais, em todos tipos. O que acontece? Geralmente, muitas empresas, elas desenvolvem tecnologias para que elas consigam se integrar nesse meio informacional, além de trocar conhecimento, assegurar vendas e ofertas de serviços, além do pagamento dessas transações. E as teorias que fundamentam essa pesquisa, elas também têm a ver com a questão da automação. Por quê? Porque, principalmente pela questão da inteligência artificial, o maquinário utilizado, ele utiliza algoritmos para coletar dados e fazer um modelo autônomo de seus processamentos. Então, a inteligência artificial está sendo muito utilizada hoje em dia por conta desses fatores, por promover uma maior facilidade do cliente ter atendimentos em casa ou em locais remotos, sem a necessidade de ir a um ambiente físico. Então, o que acontece? A tecnologia de informação, ela comprime a análise dimensional do espaço, porque ela visibiliza a questão da portabilidade, a virtualidade, assim reduzindo custos orçamentários em relação aos ambientes físicos. Além disso, a gente percebe a redução do tempo, principalmente pelo método adotado, o just-in-time. Por quê? Porque a gente vê a redução do tempo em que os desperdícios eles são mínimos, fomentando cada vez mais a produtividade e a qualidade dos produtos ou serviços. Então, o que acontece? A teoria da contingência, ela é uma teoria de abordagem sistêmica, ou seja, ela não compreende a administração só por uma teoria ou por um veículo, no caso. Ela compreende a administração principalmente pela situação adequada aos ambientes tecnológicos
Por quê? Porque cada empresa e cada organização tem a sua forma de lidar com o tema abordado, as questões que vão ser desenvolvidas, o comportamento organizacional e a estrutura. Então, ela liga as variações ambientais das organizações, visando a estratégia e a competitividade empresarial. E aí, o que acontece? A tecnologia, ela é uma complexidade de técnicas que elas são utilizadas principalmente na execução de tarefas e nas manifestações físicas dela, como assim? Por meio da mecanização, por meio do maquinário. E aí, o que acontece? A gente cabe mencionar a tipologia de Thompson. Por que a gente cabe mencionar essa teoria? Porque ele considera a racionalidade técnica como um critério normativo para avaliar o desempenho e a eficiência das instituições no mercado, além de fomentar o uso dos recursos tecnológicos na gestão. Então, ele aborda diversos tipos de tecnologia, como tecnologias em elos em sequência, além de mediadoras, em que as tecnologias de elos em sequência, ela promove a interdependência entre tarefas, ou seja, uma tarefa só será realizada enquanto outra que já estava programada fosse realizada sem nenhum tipo de erro. Quando ocorrem essas margens de falha, o próprio sistema ele é capaz de programar uma revisão preventiva, a fim de minimizar esses custos e gastos. Então, o que acontece? A teoria da matemática, ela também é muito importante, porque ela avalia com dados estatísticos a qualidade do produto, além dos avanços feitos, ou seja, ela utiliza dados matemáticos para fundamentar os processos que acontecem na administração, a fim de melhorar a tomada de decisões de modo rápido e fácil. O que ocorre? Principalmente na teoria da matemática. Eles geralmente adotam, por exemplo, o modelo já falado, just in time. Por quê? Porque ele é baseado num sistema produtivo que visa o atendimento e a satisfação às demandas estabelecidas, em que haja recursos mínimos de gasto, em que você pode promover a capacitação do trabalhador, além da melhoria do produto e a melhoria organizacional da estrutura. Por quê? Porque existe todo um planejamento estratégico para que a produtividade seja aumentada, a fim de não causar danos para a gestão administrativa e, assim, conseguir promover lucros para a empresa. E aí, nesse modelo, a gente consegue ver uma junção entre organização, tecnologia, ambiente, comportamento organizacional, uma vez que a organização ela é vista como um sistema, porque ela não funciona de modo separado, sempre ocorrem relações de interdependência entre cada meio, ou seja, como se houvesse departamentalizações a fim de promover a integração entre esses setores e otimizar cada vez mais as questões operacionais da organização. Então, de que modo a tecnologia ela afeta a organização? A tecnologia, principalmente na era em que estamos, ela é muito importante porque ela se trata de um processo de digitalização, ou seja, a maioria dos dados fornecidos são por mídias digitais, geralmente em dados como bits, no caso. E aí, então, nós temos uma infraestrutura, ao invés do papelório geralmente estabelecido na burocracia. Aí, o que ocorre? Nós também temos a questão da linha de produção em massa, como eu havia falado, principalmente uma das características e contribuições da administração científica, uma vez que as linhas de montagem, elas são programadas a fim de ter processos e mecanismos que controlem a produção de modo que ocorra uma mínima porcentagem de falhas. O ambiente, ele determina muito as questões estruturais e comportamentais da organização. A forma que vai lidar
principalmente qual é a disposição de produtos, a tipologia de produtos, principalmente fomentado pela tipologia de Thompson, porque ele faz uma analogia ao tipo do produto e ao maquinário ou processo utilizado. A questão também das estruturas informacionais é porque elas promovem uma linha de conhecimento. Como assim? Antigamente, o capital financeiro ele era bastante visto com muita visibilidade. Então, hoje em dia, o conhecimento é um dos fatores primordiais para o desenvolvimento organizacional. Então, nós temos a questão do intercâmbio de dados, o intercâmbio eletrônico de dados, que ele integra a relação entre